que é um dinheiro rápido, mas não é um dinheiro fácil. É por causa disso. Tipo assim, o pós pra mim é o pior, que é essa sensação de você tomar banho e continuar se sentindo suja. Eu tô com de mim. Que não pode falar a palavra aqui, mas eu tô assim, sabe? Que essa sensação, com a vontade de cuspir toda hora. Ai, olha pra minha mão assim, me dá vontade de cuspir. Vou ficar igual uma lhama. Cuspir. Tô rindo, mas tô com vontade de chorar. Tô com vontade de chorar, juro. Então, vocês viram aí, né, o vídeo de uma GP falando da maneira que ela sente. Eu vou explicar por que ela tá assim. Vou explicar, tá? Por que ela fica assim depois que ela faz aí um trabalho dela, né, um programa, né? Tá aqui, ó. 1 Coríntios 6:18. Vai falar bem assim, ó. Fugir da fornicação. Fornicação, em outras traduções, fala imoralidade, impureza, imoralidade sexual. É fora do corpo, aliás. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Por exemplo, se tu fez uma mentira, uma fofoca, a pessoa cometeu um roubo, isso é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês? O Espírito Santo em nós? O Espírito Santo, aqui estava Paulo falando, né? O Espírito Santo está dentro de vocês, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, nós não somos de nós mesmos. Por que a gente não é nós mesmos? Nós somos de Deus. Porque a gente foi comprado por preço, por alto preço, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz, né? Então, a gente foi comprado por um alto preço. Então, qualquer um desse pecado que a gente comete contra o nosso corpo, o pecado sexual, ele não envolve simplesmente um pecado simples, porque ele está, como diz na palavra 1 Coríntios, é um pecado contra o próprio corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus criou o sexo, não foi Satanás que criou, foi Deus, mas para glorificar Ele da maneira correta, sendo feito da maneira correta com o seu cônjuge, com uma pessoa que está casada, tu está glorificando a Deus nesse momento, porque foi Deus que criou isso, para a glória de Deus. Você está praticamente gerando uma nova vida, né? Então, seria da maneira certa uma glorificação a Deus. Agora, fazendo da maneira errada, você vai estar afrontando a Deus, vai ser como uma afronta a Deus. Ele abomina muito isso. É um dos pecados que Deus mais abomina, porque lá desde os tempos antigos, dos povos pagãos, dos povos que eram contra o povo judeu, contra o povo de Israel, lá os povos, desde o tempo do Antigo Egito, depois teve os Amonitas, Filisteus, e depois veio o pessoal da Babilônia, os Medo-Persa, desde de Roma e até os dias de hoje, as pessoas querem afrontar Deus, eles fazem isso. Eles cometem pecado de imoralidade sexual. Deus mais odeia, assim. É esse, e tem gente que naquela época, na época antiga, sacrificavam criança. Hoje em dia, agora a gente teve uma explosão de reportagens que saiu aí de uma ilha, de um cara que fazia esse tipo de coisa, né? Que além de abusar de crianças, eles tinha até sacrifício em rituais de magia negra e tudo mais. Então, as coisas que mais abomina, né? Que mais machuca Deus. Então, é os tipos de pecado que mais abomina, que Deus mais abomina. Né? Imagina você, o pastor Vinícius, nosso pastor, ele sempre cita um exemplo, né? Imagina você pegar um celular, derramar sabão líquido nele e tentar lavar a louça com o teu celular. Não vai dar certo. Aquilo ali é para ser feito com uma esponja, não com o celular. Então, tu tá pegando algo que foi criada por uma coisa, querendo fazer outra coisa com aquilo, não vai dar certo. É a mesma coisa, então, é a relação sexual. Ela foi criada para algo, para glorificar Deus, da maneira correta, e tu tá usando para fazer outro tipo de coisa, não vai dar certo, tá, gente? Eu falo isso com muito amor, assim, porque, por experiência própria, porque eu muito tempo caí nesse pecado, muitas vezes ainda querendo fazer o certo. Muitas vezes eu encontrava uma pessoa, conhecia uma pessoa, aí, essa pessoa é legal, quero ter uma vida com ela, quero casar, babá. Só que colocava a carroça na frente dos bois, né? Acabava caindo em tentação, caindo no pecado. E então tinha uma relação ali sexual sem estar casado, fora no casamento. E aí a partir daí já não dá mais certo. Já envolveu
a relação sexual, ela não é uma coisa que envolve simplesmente o corpo ali. Ah, eu gosto, achei bonito aquela pessoa. Não. A gente acha isso na nossa cabeça. Ah, achei bonito aquela pessoa, vou... Até nos homens, conversa de homens, e agora conversa de mulher, de conversa de bastidores, de estar ali no vestiário, a gente ficava, às vezes, comentando sobre algumas mulheres de serviço. E aí tinha uma frase muito feia que a gente usa, mas todo mundo usa. Mulher, homem, usa também essa frase. Ah, aquele ali pra dar uma serve. Ah, pra dar uma fugida aí dá. Ah, não é pra casar, mas é pra... Ah, não é bonita, mas é, sabe? Então a gente usava muito isso. Olha que coisa horrível isso. Olha que frase feia, né? Da gente estar como se a gente estivesse vendo a pessoa só para usar o corpo, né? Só que mesmo assim, mesmo nesse momento que você conheceu uma pessoa na balada, foi pra cama, ah, só quero usar teu corpo. Mesmo assim, não é só corpo. É o único pecado que envolve corpo, alma e espírito. Os corpos e as almas e os espíritos se entrelaçam porque essa relação foi criada por Deus. Então se entrelaçam espíritos, alma dos dois, espíritos malignos que vêm junto, espíritos ruins do mal, espíritos de demônio mesmo, vêm junto. E o espírito ruim que está naquela pessoa passa para outra. Eles estão numa relação junto. E quando saem dali, você sai carregando espíritos ruins daquela pessoa. E é por isso que aconteceu isso com essa moça. Ela saiu carregando espíritos ruins daquele cara que ela se envolveu, que provavelmente é um cara que se envolve com muita pessoa. E a mesma coisa o homem. Ele sai. Então a gente tem... Uma vez eu tava olhando uns relatos assim tinha na Netflix até um programa assim de ex-garotas de programa, ex-atriz pornô. Mano, tu não vê uma assim que se deu bem, que tá rica, que tá feliz. Não, todas hoje tem problemas psicológicos horríveis, vivem abaixo de remédio. Por aí vai, sabe? Não vou nem falar dos casos de pessoas que acabaram, né, atentando contra a própria vida. Acontece muito. Por quê? Porque é algo que faz mal, faz muito mal para nós. Faz muito mal. Hoje eu demorei para aprender isso, eu tive que... E quando eu comecei a buscar Deus e me livrar disso, eu tive muito ataque, muito espírito maligno, espírito de, sexual mesmo, que eu posso fazer um outro vídeo outro dia falando só sobre isso, né? Ah, me incomodaram muito. Graças a Deus estou liberto. Hoje faz mais de 8 meses que eu não tenho envolvimento com ninguém, graças a Deus, não estou procurando, estou servindo na igreja, ali tem muitas mulheres, muitas mulheres mesmo, mulheres bonitas, só que não estou interessado em nenhuma nesse momento. Hoje eu vejo como eu vejo, olho para minhas irmãs, como eu olho para minha filha, como eu olho para minhas irmãs, eu vejo como irmãs, tanto é que eu chamo todo mundo de irmã na igreja. E aí, minha irmã? Quem não lembra o nome, eu falo, e aí, minha irmã, e a irmã? E não tenho esse interesse nenhum, até porque Deus já me mostrou. Não te preocupa com isso, porque o que é pra ti tá guardado no momento certo. Então hoje eu tô preocupado em muitas outras coisas, né? Preocupado em trabalhar, em desenvolver financeiramente, espiritualmente, amar Jesus mais que tudo. Então isso vai ficar lá para além, lá para adiante. Então faz mais de 8 meses, então graças a Deus que eu nem fico, nem olho, nem nada. Evito até olhar, porque até um olhar malicioso se torna um pecado, porque Jesus falou isso, né? Quando você olha para alguém com malícia, se torna um pecado. Então é isso, gente, é isso. Se você está tentando se livrar dessa imoralidade sexual, saiba que... ficou longo o vídeo, não vai dar para terminar. Mas assim, saiba que tem que ficar aí pelo menos uns 6 meses sem ficar com ninguém, só para dar uma desintoxicada no corpo, sabe? E depois buscando a Deus. Sem Deus é impossível, não tem como, sabe? Tem que buscar Jesus, tem que estar firme com Deus para conseguir vencer esse pecado, tá? Deus abençoe cada um de vocês, que quem tiver caindo nisso, acontece muito dentro das igrejas também, não penso que não acontece, tá, gente? Não tem só gente santa ali, mas Deus abençoe cada um e limpe todo mundo aí desse pecado. Tchau, tchau.